verso 1. O grupo de louvor pode descer. Segunda Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 4. Aleluia. Vamos lá, aqui para ir mais rápido. Paulo estava dizendo para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Como eu falei, tudo isso já está acontecendo. Amém? E nós temos visto isso lá fora se multiplicando com muita facilidade. Mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Que essas coisas continuem acontecendo do lado de fora. Dentro da nossa casa, não. Sobre a nossa família, não. E aí nós vamos para fora também fazer a diferença para que esses que estão nas trevas, queridos, venham para a luz, para o entendimento. Amém? Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria Criando os Filhos nos Últimos Dias. Como disse Paulo a Timóteo, virão tempos difíceis. Nos últimos dias, virão tempos difíceis. Em algumas traduções diz tempos trabalhosos. Em outras traduções da Bíblia diz tempos terríveis. Nós já estamos vivendo esses tempos. Amém? Quando nós olhamos por tudo que está acontecendo, e eu creio que você anda bem informado das coisas que estão acontecendo, nós estamos vendo doutrinas erradas, ensinamentos e princípios que estão querendo ser transformados em erro. O certo virou errado e o errado virando certo. Não é isso? E nós nos preocupamos como pais porque está querendo afetar muito as nossas crianças. O inimigo tem rondado os nossos jovens. Então, nós estamos vendo um ataque muito forte contra a família. Já existiu, sempre existiu, mas nos últimos tempos, queridos, tem se multiplicado, tem crescido. E por que estudar e falar sobre família? Porque nós, como igreja, não podemos estar desapercebidos a essas coisas. Nós não podemos olhar para todas as situações e as coisas que estão acontecendo e acharmos normal. Amém? Esse tem sido o maior fake news de Satanás nesse tempo. Tudo é normal. Tudo pode. Não é assim, queridos. Nós sabemos que não. Por quê? Porque nós, como família, não somos como a família dos de fora do mundo, desse sistema. Quando nós falamos do mundo, há um sistema que rege todas as coisas nesse mundo, amém? A palavra diz que o príncipe desse século, aquele que está governando esse mundo é Satanás. Mas a igreja está aqui para fazer a diferença e dizer não. Amém? Então é tempo de olharmos e realmente deixarmos a luz da palavra limpar a nossa visão para estarmos mais atentos ao que está acontecendo a respeito da criação dos nossos filhos, sejam pequenos, sejam adolescentes e até os adultos. Amém? Porque enquanto estiver debaixo do teto de pai e de mãe, está sob a autoridade do pai e da mãe. Amém? É como nós costumamos dizer, nossa casa, nossas regras. Amém? E é muito bom para eles, é segurança para eles ter uma autoridade. Tudo para Deus foi instituído com ordem e com decência. E estabelecida autoridades, e regras, e princípios. Quando as coisas são desalinhadas dentro de casa, o caos se estabelece do lado de fora. Não é assim? Uma sociedade é formada por família, não é? Então, ela é formada pelo que acontece dentro do lar. As pessoas e os filhos, nós vamos falar sobre filhos hoje, vão reproduzir fora de casa o que eles estão vivendo dentro de casa. Então, se tudo está em ordem e vai bem dentro do lar, então, quando estiver no mundo, tudo vai bem também. E o contrário também é o certo. Se tudo estiver errado dentro de casa,
Os nossos filhos vão para o mundo e vão reproduzir o que é errado. Então, o que está acontecendo no mundo, querido, é a reprodução de famílias desestruturadas, de ensinamentos e de princípios que não foram estabelecidos na palavra. Amém? Como eu falei, no início de todas as coisas, Deus viu um homem na criação e disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele foi lá e criou Eva. A primeira família estava estabelecida. Era perfeito. O lugar onde eles estavam perfeitos. O relacionamento foi perfeito. Deus todas as ordens. Vai ser assim, assim e assim. Mas nós sabemos que não ficou dessa forma, porque aí Satanás entrou na história, o homem caiu, e aí tudo que não presta começou a entrar nessa família, né? Ensinamentos errados, gerações que foram se desviando do propósito, o homem foi se afastando de Deus, histórias foram transformadas, gerações foram afetadas, e aí chegou em mim e você hoje. Não é verdade? Nós somos frutos dos ensinamentos que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram. E talvez lá atrás eu e você não tivéssemos recebido um ensinamento cristão baseado na palavra. Não crescemos com esses princípios, porque dentro de um lar é estabelecido princípios, costumes, hábitos, crenças, não é assim? Você dentro da sua casa às vezes aprendeu um costume que sua avó tinha, que sua mãe tinha, pensou, né? Às vezes até uma crença. Quantos de vocês se diziam que tinham uma crença só porque o pai tinha, porque a mãe tinha, mas nunca seguiu essa crença? Não é assim? E a gente vê lá fora, e às vezes eu pergunto, o que você crê? Ah, eu sou de tal religião, porque minha avó era, porque minha mãe é, porque meu tio é, porque meu pai é, mas nem sabe que direções, quais são os princípios, o que acontece andando nessa religião. Tudo acontece na família. Tudo é formado, o caráter de uma criança, dos nossos filhos, é formado por nós, pelos pais. Amém? Mas quando baseado no contexto cristão, querido, o que está sendo formulado dentro de casa, nos princípios da palavra, com certeza, vai produzir no mundo um resultado positivo. É para isso que nós estamos gerando e preparando os nossos filhos, para serem luz, para serem sal da terra. Amém? Se a palavra do Senhor tem sido desconsiderada, se seguir o Senhor tem sido difícil, tem sido abafado por tantas leis, por tantos projetos de leis, por tanta doutrina de demônio como está acontecendo, querendo sufocar a voz da igreja, queridos, somos eu e você que temos que estar atentos para deixarmos o legado de Cristo nessa terra. Porque hoje se fala muito pouco do Senhor, e quando se é falado, há-se até uma perseguição velada do que está acontecendo, não é? É careta seguir a Jesus. Obedecer a palavra é totalmente fora. E não é, nós sabemos que não é assim. Se não for na palavra, querido, se não for firmado na palavra, com certeza a nossa casa vai desmoronar quando vier as tempestades. Mas quando estivermos firmados, os nossos filhos, com certeza eles vão dar bons frutos. Amém? A palavra do Senhor diz que eles são como flecha na mão do guerreiro. Nós somos o guerreiro. E eu quero te perguntar essa noite, se você tem filhos, queridos, para onde você vai estar lançando os teus filhos como flecha? Quais são as direções? A direção é um alvo. Nós temos que ensinar para os nossos filhos o alvo certo, o alvo correto. Amém? Quando eles forem bombardeados com as informações de fora, nós somos o referencial, os pais, e a autoridade que vai colocá-los na posição certa. Amém? Deus falou a Josué, tende cuidado de meditar no livro da lei, de dia e de noite, para que tudo vá bem e prospere em todas as coisas. Esse é o papel dos pais na vida dos filhos. Nós pegamos seres totalmente vazios, porque eles nascem sem informação. Uma criança, ela nasce sem informação alguma. Olha o privilégio, queridos, de ter do Senhor uma vida confiada nas nossas mãos. É um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Ele dá para nós, mas vai voltar para Ele. E o que nós vamos devolver para o Senhor? Fica um selar aí para você. Quem nós vamos apresentar para o Senhor? Depende de nós. Amém? Mas tudo isso só é possível se o pai e a mãe também estiverem estabelecidos nos princípios da palavra. Amém?
Os filhos são reflexos, muitas vezes, dos pais e das mães. E que nós venhamos ser um bom exemplo para que eles sejam um bom reflexo de Cristo nessa terra. Amém? Eu tenho declarado que os meus filhos são para a honra e glória do Senhor. Para isso eles foram gerados, para terem um futuro glorioso. Porque eu sei que se eu reproduzir a vontade do Senhor na vida deles, eles vão reproduzir a vontade do Senhor na vida dos meus netos. E assim sucessivamente. Você vê como é sério? Existem gerações que vão proceder da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Também é o contrário, se você não levar a sério a palavra do Senhor, não caminhar nos princípios, você vai reproduzir um ser, o seu filho e os seus netos, uma geração sem Deus. E uma geração sem Deus é tudo isso que nós acabamos de ler. Uma juventude, uma geração que está aí fora, que não conhece o temor, não conhece a santidade, não conhece a sabedoria de Deus, porque não foi reproduzido dentro deles, através dos pais. Há uma responsabilidade muito grande nas nossas costas, como os pais. Querido, se você não quer ter trabalho, então não tenha filhos. Jovens, não tenham filhos, porque filho é trabalho. E o que a gente vê nos dias de hoje, os pais estão se abstendo desse trabalho, jogando as suas responsabilidades nas costas de outras pessoas e não tomando para si a responsabilidade que é sua. Como eu falei, os filhos são herança do Senhor. Ele nos dá, nós criamos, nós ensinamos, mas nós vamos devolver para Ele, nós vamos prestar conta para Ele. Amém? Então a responsabilidade é muito grande. Aleluia. Não estou trazendo peso sobre a sua vida hoje, nem julgo não, querido. Mas eu quero te despertar. A você alinhar a sua casa, você precisa ser alinhada. Tomar as rédeas dessa situação. Você conhece a palavra, pratica. Coloque em prática. Corre com essa palavra. Amém? Se é pequeno, ainda é mais fácil. Né, Caio? Né, Stephanie? Mas se já está grande, está dando trabalho, querido, vou te dizer, também não é impossível fazer agora, nesse tempo. Porque nós temos a palavra. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a ajuda, amém? E nós somos autoridade nessa terra, em Cristo Jesus. O que sai da nossa boca tem poder. Aleluia. É necessário compreender tudo isso para entender o que Deus nos entregou, uma responsabilidade. Amém? Para dar certo, cada um deve exercer o seu papel. Pai e mãe são autoridade sobre os filhos. Amém? Não é só a mãe, não é só o pai. São os dois. Amém? Muitas vezes o que nós vemos, é o pai achar que só precisa trabalhar, suprir as necessidades de comida, de roupa, de calçado, e largar toda a responsabilidade de educar, de disciplinar, de ensinar o caminho para a mãe. Não. O pai tem tanta responsabilidade contra a mãe na criação do filho. Os dois têm um papel importante. E os dois são um referencial na criação de um filho. Amém? Uma figura paterna muito forte, uma figura materna muito forte também. Se abrirem mão dessa autoridade, ou não exercer com prudência, querido, pode ter certeza que o diabo não vai abrir mão da autoridade dele. Quando há uma falta de ordem no que era para ser correto e perfeito, é uma brecha aberta. E é tudo que o diabo precisa para entrar e fazer bagunça com a sua família. Então, mulher, desenvolva o seu papel. Homem, desenvolva o seu papel como pai. Tomem essa autoridade em suas mãos, porque aí o diabo não vai ter autoridade nenhuma sobre a vida do seu filho. Amém? Adão e Eva brincaram no jardim, perderam a autoridade. Eles eram a autoridade maior naquele lugar. E aí o diabo não perdeu tempo e tomou toda a autoridade. Amém? Quando nós não andamos no que é para andarmos e fazer como Deus quer que nós façamos, ele entra mesmo. E aí ele não vai ter dó de querer dominar e governar a vida do seu filho. Então, alinhe todas as coisas. Amém? Conhecimento está chegando. Esse tempo de falar sobre família, querido, é um assunto muito atual.
Porque nós devemos estar bem preparados. Quando o conhecimento chega, mais nada te confunde e te engana. Quando o conhecimento chega, a luz chega, e você sabe exatamente o que fazer. E você se posiciona. É para isso esse tempo de esclarecimento sobre família. Posicionamento. Cada um se posicionando no seu papel. Amém? Essa responsabilidade não pode ser transferida para o tio, para a tia, para a avó, para a babá, para a professora da escola, para a tia da salinha. Essa responsabilidade não pode ser transferida para o celular, para o computador. É uma responsabilidade que é do pai e da mãe. Amém? Porque a autoridade é do pai e da mãe. Às vezes, o que nós estamos vendo muito nos dias de hoje, é muito mais fácil dar um celular para a criança para ela ficar quieta do que você perder tempo ensinando, corrigindo, educando criativamente, não é? Não é muito melhor você pegar o seu filho e jogar uma bola, empinar um pipa, passar tempo, ter comunhão? Te garanto que ele vai lembrar dessas coisas quando ele crescer. Eu lembro que com a Bruna, às vezes eu deitava no sofá, ela falava, mãe, vamos brincar de maquiagem? Vamos. Eu ficava toda lambuzada. Ela pegava a escova e ia pentear meu cabelo, era um nó atrás do outro. Mas isso fazia bem para o desenvolvimento dela. Sabe por quê? Quando você se junta para brincar, você está investindo tempo. E é necessário, para que se criar um indivíduo, uma pessoa, uma criança, é necessário investir tempo. E hoje em dia as pessoas querem correr tanto por tantas coisas, ou então os pais tiveram uma infância tão difícil, que querem trabalhar e conquistar, e acham que o dar muitas coisas é o suficiente para a criança ser feliz. E às vezes tudo que a criança precisa é da sua atenção, é do seu tempo, é de brincar, é de conversar. Um abraço. Quantos pais deixaram de abraçar os seus filhos? Quantos pais deixaram de falar, senta aqui do meu lado, vamos ali tomar um sorvete? Ou até mesmo um passeio individual com cada filho. Filhos são individuais, são pessoas individuais. Se você tem 1, 2 ou 3, os 3 são diferentes. E você tem que compreender a diferença entre eles. E a necessidade de atenção e de carinho e de amor que eles têm. Há um erro muito grande também quando se faz comparação entre os filhos. Ou quando se deixa o mais velho, porque o mais novo necessita de uma atenção maior. Mas o mais velho precisa da mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo amor e a mesma dedicação que o mais novo. E nós, como igreja, perdemos essas coisas. Se nós não falamos dessas coisas, queridos, se nós não dermos o que eles precisam dentro da nossa casa, eles vão buscar do lado de fora. E esse não é o nosso desejo. Porque uma igreja bem preparada, firmada na palavra, andando nos princípios, bem aconselhada, vai fazer o certo. E aí nós vamos ter o prazer de ver famílias inteiras congregando. Não famílias separadas, divididas. Famílias doentes, relacionamentos doentes. Crianças que não são bem cuidadas quando são pequenas, vão virar adolescentes ansiosos, depressivos, inseguros. Buscando em relacionamentos, buscando em vícios, buscando de outras formas aquele vazio que a gente sabe que só a palavra pode preencher, que só Deus pode fazer. E essa é a responsabilidade do pai e da mãe. Ajudá-los, ensiná-los, formar esse caráter, essa pessoa, que não vem com defeito de fábrica, querido. Nenhum filho vem com defeito, ele nasce perfeito. Quem molda ele vai ser você. Quem vai instruir esse cidadão, essa cidadã, quem vai fazer esse moço, essa moça, essa mulher, essa menina, vamos ser nós os pais. E como nós vamos fazer? Ah, Michele, mas como? É tão difícil. A palavra. Deus nos deixou tudo o que nós precisamos na sua palavra. E olha, queridos, estudando sobre esse tema, eu estava lendo alguns versículos, eu falei, nossa, eu tinha esquecido de tudo isso já. A gente esquece com muita facilidade. Por isso é necessário examinar as Escrituras. Vá para o livro de Provérbios. Tem muitos conselhos para pais e mães, assim como também para os filhos.
Amém? Os filhos maiores já podem ter acesso à palavra e saber fazer também o seu papel. Porque o filho foi feito para honrar pai e mãe. Amém? Aleluia. Responsabilidades para o pai e para a mãe. Os dois devem falar as mesmas coisas dentro de casa. Amém? Na hora de corrigir, na hora de chamar a atenção, falar a mesma coisa. Um não tira a autoridade do outro, porque a criança ela vai puxar para o lado daquela que vai puxar para ela. Então, falem as mesmas coisas, andem juntos. Talvez você esteja aí, tenha um filho, tenha criado seu filho sozinho, ou o pai tenha criado sua filha sozinha. Mas Deus é aquele que capacita e ajuda, amém? Na palavra você consegue, você pode. Primeira responsabilidade, amar o seu filho. Amor não é sentimento, amor é uma decisão, amém? Eu acho que você já está caminhando no verbo da vida há algum tempo e você já entendeu. Amor não é um sentimento, é mais do que isso, é um comportamento. Por quê? Porque o amor, ele gera atitudes. O amor que é só feito com palavras não é amor. Esse é o sentimento. Você fala, uma hora você sente, uma hora você não sente. É que nem vontade, uma hora dá, mas vai, não é isso? O amor do tipo de Deus, o amor que o Senhor nos ensina é um comportamento, é uma decisão. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 18. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Os nossos filhos, eles estão atentos ao que a gente fala, mas muito mais ao que a gente faz. Amém? Devemos amar os nossos filhos com atitudes e condutas correspondentes à nossa fé. Não adianta eu dizer que amo, e aí eu humilho, eu maltrato, eu abandono. Que tipo de amor é esse? Não é o amor do tipo de Deus. Amém? Os nossos filhos precisam ver em nós atitudes correspondentes com o que nós falamos. É esse amor que envolve, que protege e que forma uma base firme dentro dos nossos filhos. O amor com atitude. Porque o amor de atitude, ele supre necessidades, ele demonstra afeto, investe tempo, compreende a diferença entre os filhos, evita comparações. Esse amor de verdade evita preferências. Amém? Um filho não é mais importante do que o outro. Existem histórias da Bíblia que nos mostram exatamente os desastres que aconteceram, justamente porque a mãe preferia um, porque o pai preferia o outro. Nós vemos isso na história de Jacó e Esaú, não era assim? A mãe foi lá, preparou tudo para o filho enganar o próprio pai, para roubar a bênção que era de Esaú. Você entende a importância nessa passagem da autoridade do pai e da mãe? Porque Jacó sabia que ele ia morrer, a morte dele estava perto, e ele precisava liberar uma bênção sobre o filho mais velho, que seria Esaú. Só que a mãe preferia Jacó. Na verdade, Isaac precisava liberar a bênção, e ela preferia o mais novo. Isaac preferia o mais velho, Esaú. E aí ela falou, vai lá, vai buscar a caça para o seu pai comer. O seu pai já estava velho, cego. E por preferir o filho mais novo, ela falou, vamos enganar o seu pai. Querido, virou um desastre isso. Porque ele foi lá, ele se disfarçou, ele se passou pelo irmão mais velho, ele recebeu a bênção. Olha a importância das palavras que são lançadas sobre a vida dos nossos filhos. Aquela bênção era tão importante que ele recebeu a bênção no lugar do seu irmão. E quando o irmão, que era aquele que tinha o direito sobre aquela bênção, chegou, ele se entristeceu. E ele disse, pai, chorando, não sobrou nada para mim dessa bênção. Olha a importância de você abençoar o seu filho. Olha a importância de uma palavra proferida com fé. Estava ligado na terra, estava ligado no céu.
E aí o que aconteceu? 2 irmãos, por causa da estratégia de uma mãe que preferia mais um do que o outro, se odiaram. E aí ele teve que fugir da ira do seu irmão Jacó, fugiu, porque Esaú queria matar o seu próprio irmão. Preferências. Quando nós lemos a palavra do Senhor e vimos essas histórias, nunca foi ideia de Deus que essas coisas acontecessem. Foi ideia do homem, foi plano do homem e aconteceu. Amém? Então, o pai e uma mãe não podem ter preferências de um filho para com o outro. Isso não é o verdadeiro amor de Deus. Amém? Proteger o filho, isso é amor. Suprir as necessidades. Passar tempo, dedicar tempo, comunhão. Ensinar ao filho a amar a Deus, a amar a palavra. Isso é amor. Orar pelo seu filho. Amém? Dedicar tempo com o seu filho. Isso é o verdadeiro amor que Deus espera que nós possamos. Eu sei que os tempos mudaram, mulher trabalha, homem trabalha, os dois correm no dia a dia. Mas, queridos, às vezes você não precisa ficar todos os dias, mas um momento que você tenha de qualidade com seu filho vai marcar a vida do seu filho para a vida toda. Uma atitude simples. Chamar o seu filho, vamos ali ver um novo filme que está ali no cinema. Leva um, depois marca com o outro. Eles gostam de se sentir importantes. Outro dia eu estava no Facebook e eu vi a Stephanie fez um piquenique na sala para eles, não foi? Eu achei tão lindo, uma atitude tão simples. Ela colocou, acho que um lençol, preparou um lanchinho ali, tão bonitinho para a Sofia e para o Arthur. E os dois tiraram a foto, não sei se vocês viram no status, no stories, né? Do Facebook. Mas se você visse o sorriso na cara dos dois, e eu falei, gente, algo tão simples, que trouxe uma felicidade para o coração dos dois. Né? E eu sei que é corrido, Caio trabalha, Stephanie também estava trabalhando, não sei se está agora. Mas o que eles podem fazer para passar tempo com eles fazem. Viajam, passeiam. Isso é necessário, queridos. Trabalhar, pagar conta, suprir a casa, suprir a necessidade dos filhos, isso é importante. Mas o que você vai imprimir no coração dos seus filhos é mais importante ainda. Porque isso não passa, isso não acaba. Amém? Esses dias eu ouvi uma frase muito importante, que eu achei muito interessante. Herança é aquilo que você junta e deixa para os seus filhos. A herança, não é assim? Mas legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. A herança é para eles, mas o legado é neles. A herança, uma herança mal administrada, ela acaba uma hora, não é assim? Você pode juntar milhões e milhões aqui na terra e deixar de herança para os seus filhos. Se eles pegarem e não administrarem bem, essa herança acaba. Mas o legado, esse é eterno. É uma formação de caráter. É para a vida toda. O que você vai imprimir na memória deles, na lembrança deles, no coração deles, queridos. E isso é que vai fazer a diferença para a vida toda. Amém? Aleluia. Primeiro foi amar os filhos. 2, ensinando o caminho da verdade no caminho. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A vida inteira eu pensei, ensina a criança o caminho, mas não, a palavra é bem clara, é no caminho. Amém? Quer dizer o quê? Você vai ensinar a criança no caminho junto com ela. Amém? Quando você ensinar o caminho, você vai falar e vai mostrar para que a criança faça sozinha, mas quando você ensina no caminho, você pega junto. Você anda junto, você direciona junto, você faz para que a criança aprenda. Amém? Nós temos que ser muito sinceros no que nós vivemos como cristãos. Porque estar no caminho também é ser bom exemplo para eles. Essa história de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, para a gente que é cristão não existe, queridos. Não vale. A palavra de Deus é muito clara quando diz que isso é hipocrisia.
Não adianta você estar na casa do Senhor, o seu filho te acompanha, está junto de você, ser um aqui dentro e outro lá fora. Mesmo porque o que você passa, o tempo que você passa aqui é muito curto. O maior é o que você passa lá fora, na sua casa. O que você é na presença do Senhor, dentro da igreja, diante dos seus irmãos, diante da sua liderança, seja dentro da sua casa. Amém? O que o seu filho vê você reproduzindo aqui, seja o que você reproduz dentro da sua casa. Porque ele vai ser muito mais guiado, levado a praticar e a reproduzir o que você está fazendo na sua casa do que aqui. Uma conduta reta. Amém? E isso é que você vai reproduzir, isso é o que ensinar no caminho. Amém? Ensina-se a criança fazendo. É muito mais fácil a criança assimilar o que aprende você fazendo junto com ela. Amém? Então, seja um bom testemunho. Seja um exemplo. Pregue na vida do seu filho fazendo, sendo de verdade, sendo verdadeiro, amando esse Deus. Seu filho vai amar a Deus vendo você amar. O seu filho vai ser obediente a Deus vendo você sendo obediente. O seu filho vai se alegrar e ter prazer de congregar vendo você congregar. Amém? Mas se você for uma pessoa que congrega com força, com preguiça, reclama ou murmura por vir à casa do Senhor, tem um procedimento de desobediência diante das autoridades, das lideranças. Eu não sei se você já ouviu aquela frase, né? Bom filho, bom marido, bom pai. Não é assim? Minha sogra, ela falava para mim, Michele, o Marcelo é um excelente filho, então vai ser um excelente marido e vai ser um excelente pai. Realmente, ele é um excelente marido e um excelente pai. E o contrário também é certo. Um filho mau vai ser um mau marido, vai ser um mau filho. Você entende a seriedade do que nós produzimos na vida dos nossos filhos? Nós formamos um caráter bom e um caráter ruim, queridos. Por isso a importância do homem como pai e da mãe, como a mulher como mãe, desenvolver muito bem o seu papel. Porque nós não queremos ter trabalho depois. Amém? Como o mundo diz, filho criado, trabalho dobrado. Não. Se a gente criar muito bem, querido, nós vamos nos deleitar no que nós criamos, na pessoa que nós formamos. Essa é a vontade de Deus. Amém? Mas para isso nós temos que estar atentos, obedecendo, sendo exemplo, vivendo um estilo de vida cristão. Diariamente. Isso é diariamente. Nos pequenos detalhes. As crianças, elas se atentam em tudo. Os psicólogos falam que eles são como esponjas, né? Você pensa que eles não estão vendo, eles estão vendo, prestando atenção. Você acha que eles não estão ouvindo? Eles estão ouvindo. Então, queridos, cuidado em quem você é, dentro da sua casa. Seja o melhor de Deus. Amém? Homens, sejam os bons sacerdotes do seu lar. Aqueles que representam Deus dentro de casa. Mulheres, sejam as mulheres sábias, guiadas por Deus. Produzindo o amor, o afeto, o carinho que eles tanto precisam. Aleluia. Seu filho aprenderá muito mais reproduzindo o que vê você fazendo. 3, disciplina. Coloca aquela imagem, Mateus, por favor. Você já viu essa imagem em algum lugar, não viram? A mãe está falando para o pai, nunca diga não ao nosso reizinho. O Juninho pode se traumatizar. É assim que alguns estão criando os seus filhos nos dias de hoje. Sem disciplina. Papéis invertidos. Os pais deixaram de ser autoridade e os filhos se tornaram autoridade sobre os pais. Amém? Quando a Bíblia fala que nós temos que disciplinar. Lembra que eu falei? Ter filho é ter trabalho. Disciplina é trabalho. E nós precisamos disciplinar. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai
ao filho a quem quer bem. Se o pai nos corrige, nosso maior exemplo referencial é o pai, como disciplina, amém? Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, disciplina é papel dos pais. Amém? Nós criamos os nossos filhos na disciplina do Senhor. Provérbios 13, 24. Eu vou estar lendo os versículos que falam sobre disciplina, amém? O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Eu estava ouvindo esses dias uma ministração que fala que essa palavra aborrece, o que retém, aquele que não usa a vara. Amém? A palavra do Senhor ensina que nós temos que corrigir os nossos filhos com a vara. E o mundo fala que a gente não pode bater, né? Não pode corrigir. A lei da palmadinha. Queridos, mas nós somos aqueles que seguem a palavra. Amém? Existem situações que os filhos vão ter que ser corrigidos na vara. Também existe um tempo que os filhos também não são mais corrigidos com a vara. Amém? Mas aqui ele fala que cedo, é de pequeno que a disciplina acontece. Amém? E no grego essa palavra aborrece quer dizer abomina ou não ama o seu filho. Então seria assim: o que retém a vara abomina o seu filho, ou não ama o seu filho, porque cedo disciplina. Então, se você não anda no princípio, se você não disciplina, você não corrige, é como se você estivesse dizendo: eu não amo meu filho. Então, é necessária a correção. A vara é necessária, queridos. Deus diz para a gente usar a vara. Ah, mas meu filhinho é tão lindo, tão bonitinho, eu não vou corrigir na vara. Há até a forma certa para corrigir. A palavra também diz que não é no momento da ira. Amém? Leis foram criadas para o pai não poder corrigir o seu filho com a palmada, mas em outros contextos. Amém? Não é espancar o seu filho. Não é bater no momento da ira. No momento da ira a gente não controla a nossa força, não é assim? Mas eu também, para mim, nunca pensei. Eu falei: Deus, quando é que vai passar a ira? Eu não vou querer bater mais, não vou querer corrigir. Mas é necessário. Isso também é prova de amor. Dizer não é uma prova de amor. Corrigir com a vara é uma prova de amor, querido. Isso é amor. Se você não retém a vara, você não ama o seu filho. Principalmente quando ele é pequeno. Amém? Quando estiver maior, aí as correções são de outras formas, mas a disciplina continua acontecendo constantemente. Você está formando o caráter de um indivíduo. Então, é necessário que haja regra, haja autoridade, hajam princípios. Amém? E quem vai realizar isso somos eu e você, os pais. Aleluia. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Viu como é sério? Quantos pais estão sendo envergonhados porque não disciplinaram quando era para ter disciplinado? E, queridos, não é a vontade do Senhor com que nós venhamos passar vergonha, nem minha, nem a sua. Uma criança entregue a si mesma, queridos, ela dá trabalho, ela envergonha pai e mãe. E nós não criamos filhos para vergonha, nós criamos filhos para honra. Amém? Para nossa honra, mas principalmente para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à sua alma. Viu como é a importância a correção? A disciplina? Quer ter descanso, querido? Corrige. Quer ter delícias para a sua alma, pai e mãe? Corrige. Ensina no caminho, pega junto, dá bom exemplo, ama, cerca de amor, cerca da palavra. Ensina sobre autoridade, estabelece a sua autoridade, toma nas suas mãos a sua autoridade sobre a vida do seu filho. Seja um referencial.
Amém? Nós estamos vendo jovens hoje em dia que não tem referencial de pai, de mãe, de autoridade. Ninguém deu limite. E ficam perdidos aí, sem saber para que lado vão. E entram em qualquer lugar, aceitam qualquer coisa. E aí nós estamos vendo o fracasso do que está acontecendo das famílias lá fora. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se as fustigares com a vara, não morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Forte, né? A correção, a vara, a disciplina é salvação para o seu filho. Vai livrar ele do inferno, queridos. Que responsabilidade. Amém? Hoje é só um alerta para mim e para você. Nós precisamos alinhar todas as coisas. Amém? Lembra quando o profeta foi falar àquele homem que ele ia morrer? O que ele falou? Arruma a tua casa. É responsabilidade nossa. Amém? Se há alguma coisa desalinhada, se há alguma coisa fora de ordem, querida, conhecimento está chegando. Pratica. Amém? Para que você tenha descanso, você se deleite. E a sua família seja um referencial para outras famílias. É maravilhoso quando as pessoas olham a nossa casa, o nosso bom proceder, a gente andando no caminho do Senhor, olham para os nossos filhos e dizem, nossa, que filhos maravilhosos você tem. Quem já passou por isso? É bom demais. Nossa, mas o seu filho é assim, a sua filha é assim. Como é que você conseguiu? Não é muito melhor você ouvir isso do que você ouvir outra coisa? Nossa, que filho. Olha o que ele faz com a mãe. Olha o que ele faz com o pai. Que educação ele teve. Desonra. E o que é pior, tudo isso é fruto do que você não fez. De você ter aberto a mão da sua responsabilidade. Talvez você não conhecesse. E Deus perdoa o tempo da ignorância. Amém? Se deu errado, querido, não se preocupe. Vai começar a dar certo. Porque você vai começar a colocar em prática. A palavra, uma vez lançada, o conhecimento em prática, não vai voltar vazio. Você vai colher os frutos da sua obediência. Amém? Aleluia. E o que não fazer com os nossos filhos? Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando nós irritamos e provocamos a ira aos nossos filhos, quando nós damos ordens que nós não vivemos, quando damos ordens sem amor, quando somos incoerentes, um dia a gente disciplina porque desobedeceu, no outro dia ele comete o mesmo erro e a gente não disciplina. Uma hora a gente faz, uma hora a gente não faz. Abuso de autoridade também irrita e provoca a ira dos nossos filhos. Aquele pai, aquela mãe que só sabe mandar, que só sabe exigir, mas não sabe dar um amor, não sabe dar um carinho. Amém? Tem pai e mãe que trabalha direto o tempo todo, e o único contato que tem com o filho é para criticar, é para mandar, é para aborrecer, é para humilhar, é para oprimir. Querido, isso existe, isso acontece. E dentro da igreja, infelizmente. Promete corrigir e não faz. Não ouve, não encoraja, desmotiva e não tem comunicação. Isso provoca a irritação e a ira no coração dos nossos filhos. O contato, a comunhão, o incentivo, o elogio faz bem para o caráter, a formação do caráter, um caráter seguro para os nossos filhos. Amém? A primeira referência que eles têm, queridos, é o pai e a mãe. O primeiro herói, a primeira heroína que os nossos filhos têm é o pai e a mãe. O primeiro amor, a primeira fonte de boas lembranças, de sonhos.
é o pai e a mãe. Então, nós precisamos fazer a diferença. Talvez a gente muitas vezes não faça porque nós não tivemos um pai e uma mãe que amou, que protegeu, que guardou, que não tinha esse entendimento. Nós não somos frutos das experiências passadas. Amém? Nós não vamos reproduzir o passado. As coisas velhas ficaram para trás, queridos. Eis que tudo se fez novo. Você está provando desse amor de Deus maravilhoso. Então, você tem amor para dar. Amém? O pai que você é o pai que eles verão em Deus. Amém? Muitas vezes os nossos filhos não conseguem se relacionar com Deus porque nós não somos os pais que refletem a Deus. Então é necessário nós nos alinharmos para sermos bons pais e mostrarmos para os nossos filhos em nós a Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós somos cartas vivas, que as pessoas vão ler e vão ver Deus em nós. Para os nossos filhos não é diferente. Eles têm que ver Deus em nós e o amor de Deus em nós. Aleluia. Incentive, elogie, console, ensine a humildade, ensine eles a submeterem à liderança de vocês em primeiro lugar, e vai ser mais fácil respeitar outras autoridades. Em Deus tudo é possível. Aqueles que perderam contato, a comunhão com seus filhos, eles cresceram e criaram às vezes um adolescente agora, corrigir e ficar mais difícil, mas cabe a você criar pontes e não muros. Se aproxime, se interesse pela vida do seu filho, converse, seja amigo, esteja próximo. Eles não precisam buscar lá fora o que você está dando dentro da sua casa. Aleluia. Em Deus nunca perdemos. Amém? Eu não sei qual é o seu relacionamento com o seu filho, se está dando certo. Se não estiver dando certo, querido, se desandou, em Deus você nunca é derrotado. Você nunca perde. Restaura. Deus tem o poder de restaurar esse relacionamento e alinhar o seu filho exatamente onde é para ele andar, na posição certa. Invista tempo, abrace, tenha momentos juntos. O amor constrange. Amém? Não existe remédio melhor do que o amor. Não existe solução melhor do que o amor. Esse é o caminho, queridos. Até quando o seu filho erra e te desaponta, é o amor que você tem que fazer para trazer para perto. Não deixe seu filho ser afastado pelas suas convicções, as suas razões, a sua ira no momento que o seu filho erra. Amém? Pelo contrário, afaste ele das coisas do mundo, traga ele para perto de você. Filhos conectados com o mundo, ou seja, com a internet, são filhos desconectados dos pais. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Há tempo para todas as coisas. Há limite também para todas as coisas. Né? Nós estamos vendo jovens e até crianças pequenas passando horas e horas na frente da tela do celular e de um computador. E desconectados com os pais. Nós também estamos vendo que por conta dessas coisas, crianças estão sendo adultizadas. Deixando de ser criança no tempo que eram para ser crianças ainda. Então, vamos retomar a cultura do Senhor. Amém? Não vamos deixar o mundo entrar nas nossas casas. Não vamos deixar com que a cultura do mundo seja a cultura da nossa família. Não vamos deixar o mundo interferir na educação e na formação dos nossos filhos. Amém? E se já entrou, e se já contaminou, queridos, agora cabe a mim e a você. Temos trabalho para tirar, para desfazer. Amém? Colocarmos os nossos filhos para voar nos ventos do Espírito, para viver as promessas do Senhor, para serem tudo aquilo que Deus propositou para eles serem. Amém? Sonhe os sonhos de Deus para os seus filhos. Deseje, chame a existência, faça confissões a respeito dos seus filhos. Nossos filhos foram criados para a glória do Senhor. Para comerem o melhor dessa terra, para viverem as promessas do Senhor, para terem chamado ministerial. Eu também ouvi outro dia uma frase que diz: não adianta o seu filho ser o maior engenheiro, o maior juiz, o mais bem-sucedido em todas as coisas, e não ter Deus. Ele pode ter todo o conhecimento do mundo, todas as riquezas, ser bem-sucedido em todas as coisas. Se ele não tem Deus, querido, ele não tem nada.
Nós, sem o Senhor, não somos nada. E os nossos filhos precisam aprender isso também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Amém?